NGB News, não para! eu, Davi Gomes, Eu, Negão, oi, olha o preto que eu achei. estamos aqui no mais um episódio do nosso podcast NGB News para Cristo, localizado aonde hoje? Aqui na Cidade de Deus, primeiro estúdio com a tecnologia imensa, né? Aqui na Avenida de Gabernec, 1676, aqui na Cidade de Deus, é o primeiro estúdio, né, Ed? Isso aí, estúdio acústico, uma qualidade enorme. Mas antes de começar... E é próprio, né? É próprio. Antes de começarmos, nós vamos falar daqueles que fazem acontecer, né? Isso aqui acontecer. E de primeira, Clínica Orton, que deixa nosso sorriso como oi? Nosso sorriso lindo, branco. Tá feliz, né? Tá com sorriso branco, né? A gente não para de rir mais. Então, Dr. Daniel, é só procurar ele, mão de fada, é o cara que faz a mágica acontecer. E grande abraço, Daniel, nosso amigo, né? É um parceiro nosso. Também temos a MKCell, você que quer trocar seu smartphone aí, né? Pro lado do Android e pro iOS. Essa é a hora, esse é o momento. MKCell é a melhor loja de iPhone, aparelhos, né? Olha o Mac. É, aqui, ó. Olha o iPad. Tu gosta de uma maçãzinha, né? Eu adoro a maçãzinha, né? Olha O o relógio, celular tem 2 ali. Ok, calma, eu trabalho para isso. É muito iPad, sol no rosto. MacBook. É. E também tem a da NET, DNET, né? DNET, que é a internet, como diz o Oi. É melhor de Jacarepaguá, né? Vai pegar o Rio de Janeiro todo. De Pode ter operação que ela não cai. É a única que não cai. 5G? 5G. É isso aí, esses são os nossos patrocinadores. Vamos apresentar o nosso convidado hoje, especial? Veio de Minas, né? De Minas. Belo Horizonte? Belo Horizonte. É difícil. É cria da Cidade de Deus, né? Cria da Cidade Morador, de Deus. meu amigo de infância, né? Apresenta ele aí então, Oi. Posso apresentar, gente? Claro. Meu amigo Marcos Paulo, criado na Bariri, cria da Cidade de Deus. Boa tarde. Boa tarde, gente. Pastor Marcos Paulo. Agora eu sou mais mineiro do que carioca. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui. Ver a realização de um sonho de um amigo, de um projeto. E eu estou feliz porque ele está feliz. Então, eu falei para ele que eu vinha. Graças a Deus, Deus alinhou o céu com a terra. Nós conseguimos chegar aqui. Muito obrigado, meu pastor. Nada. Pô, pastor Marcos Paulo, eu desde pequeno, cara, sempre, eu de verdade sou fã demais do senhor, né? Eu te acompanhei desde pequeno, vendo o senhor pregar nas igrejas. A primeira igreja que eu vi o senhor pregar foi ali no Lins Vasconcelos, aqui no Karatê. Eu assisti o senhor pregar e fora os Avivas, né? Que a gente também sempre estava junto, ali na Rocha Inabalável. Pastor Marcos Paulo é uma referência pra gente, uma referência pra nossa juventude. E jovem, né? E jovem, um pastor jovem, formado, um homem de Deus. E é um prazer te receber aqui, tá bom, pastor Marcos Paulo? A honra toda minha. Vou poder participar e estar poder aqui com vocês. E aí, vamos começar as perguntas? A gente quer te conhecer um pouco, se apresenta pra gente. Onde o senhor mora, seu nome, a igreja que o senhor congrega. Foi pai há pouco tempo, hein? Pai há pouco tempo. É Conta o pra segundo, gente. É o segundo, né? Meu nome é Marcos Paulo, eu estou pastor hoje na Igreja Batista Betel, Noiva do Cordeiro, em Belo Horizonte, na cidade de Birité. Sou pastoreado pelo pastor Elias Silva. Lá, nós trabalhamos com a causa, vim até com a blusa aqui, nós trabalhamos com a causa da Igreja que Protege, que é um dos projetos sociais que a nossa igreja tem. Essa causa defende a criança do abuso sexual que acontece contra o jovem adolescente. 22 para 23, nós conseguimos o êxito de 49 pedófilos presos. Hoje continuamos lutando. Aproveito para pedir a todas as igrejas, independente de placa, nos ajude em oração, porque essa causa não é da nossa igreja e também não é para defender o meu filho, é para defender as nossas crianças. E talvez vai um alerta, que estou em época de férias, né? E geralmente sítio, shopping, as crianças costumam sumir, quase ninguém dá muita atenção para isso, e as crianças que muitas das vezes somem, elas são vendidas no mercado negro para se tornar escravos sexuais em outros países. Então, a gente lá tem um lema: criança não se mexe, criança se protege. Então, aonde tem criança, tem predador. Então, é bom o papai e a mamãe não deixar o filho dormir na casa do coleguinha que ele não conhece. O pai, a mãe, nenhum parente. Porque muitos casos lá que nós tivemos,
O último que nós tivemos foi um pouco doloroso, porque foi uma criança de 6 meses. E no exame constou que havia esperma na urina. É um pouco dolorido de falar, mas é uma realidade que acontece. E lá é uma das causas que a nossa igreja faz questão de defender. É só seguir lá o Instagram, @igreja que protege, nos ajudar em oração. Vai estar nos ajudando muito. Pastor, é no Brasil todo esse projeto? Esse projeto ele é interdenominacional. Ele é um projeto que não é um projeto da igreja que congrega. É um projeto para qualquer igreja, qualquer pessoa que quiser nos ajudar a divulgar e apoiar. E da minha apresentação, eu sou pai do Breno. O Breno fez 13 anos em dezembro. Tá enorme, né, pastor? Tem aqui uma foto da galera aqui, ó. Cadê? Essa aqui é a minha galera. Olha lá. Ó, aponta pra câmera. Te passou, né, pastor? Passou. O Breno fez 13. O Breno hoje ele é baixista e baterista na nossa igreja. A gente teve uma mineirinha, todo mundo vai em casa carioca, a Zoe é mineira de Birité. Registrou lá em Minas? É, ela nasceu lá. Tá com 1 ano e 8 meses. E eu sou casado com a missionária Carolina, que domingo faz 21 anos que a gente está junto. E sou nascido e criado aqui. E eu acho que vai aí um alerta, né, já que a gente está ao vivo. Eu sou nascido e criado aqui, conheço o Dudu desde a infância. Sempre tive uma amizade muito boa. Mesmo quando eu não nasci em berço evangélico, né, eu tornei-me evangélico, vai fazer 15 anos esse ano que eu aceitei Jesus. Sou nascido e criado aqui e Deus me agraciou em poder quebrar uma maldição que existia no lugar, na cidade de Deus, porque dizia que só saía traficante, bandido, pessoa que não presta. Na cidade de Deus tem gente trabalhadora, tem homens de bem, mulheres de bem, tem pessoas que sonham, que têm projetos e que têm condições sim de viver o melhor de Deus para a vida. Pastor, quantos anos você passou pelas águas? Vai fazer 15 anos, foi em 2009, no dia do aniversário da minha esposa. Vai fazer 15 anos que eu converti. E de lá para cá, eu nunca mais larguei Jesus e Deus fez muita coisa na minha vida que eu me julgo não merecedor. Mas foi Ele mesmo que fez. 15 anos. É difícil, né? Olha, o Evangelho, ele não é um sentimento. O Evangelho é uma decisão. Eu consigo entender de forma inteligente todos os níveis que algumas pessoas elas não vão conseguir dar continuidade ao permanecer no Evangelho, porque você tem que lutar todos os dias. E você não luta contra quem está do lado de fora, você luta contra você mesmo. Porque quando você desce as águas batismais, a velha criatura não morre, ela adormece. Então, o Marcos Paulo tem uma luta todos os dias para que o Marquinho volte à vida. E a única forma do Marcos Paulo se manter vivo é se o Marquinho continuar dormindo, que é o que a Bíblia chama de velha criatura e nova criatura. E daí, Deus tem me dado graça, me sustentado para vencer essa batalha todos os dias, para poder continuar. Hoje, a gente vai amadurecendo, né? Eu morei aqui minha vida toda, me converti aqui, na Assembleia de Deus. Hoje congrego a Igreja Batista, mas me converti na Assembleia de Deus. Não posso dizer para ninguém que foi fácil. Eu não estou aqui para mentir, dizer que é fácil ser evangélico, porque você tem que renunciar a muita coisa. Eu me converti, eu estava com 24 anos. Eu estava no auge, como vou dizer, de tudo, de juventude. Mas Deus só chama quem tem alguma coisa para renunciar. E eu não me arrependo. E na época, antes de você ir para a igreja, você jogava bola, né? É um grande jogador, Davi. Mas estava seguindo carreira? Ou... Eu tive que abandonar a carreira. Cada filho, cada família? Não, por causa da igreja. Eu tinha uma carreira, mesmo não sendo evangélico, eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, para a Alemanha. Lá eu disputei as eliminatórias, né, para o Mundial. Joguei uma Copa do Mundo Militar na Alemanha. O jornal hoje está lá em casa, eu tenho um jornal, fui capa de jornal lá na Alemanha. Cheguei a jogar profissionalmente, mas no meu auge de carreira, que eu estava bem, Deus pediu minha carreira.
E eu costumo até às vezes pregar e dizer que hoje eu poderia estar aposentado No futebol, no né? futebol, pelo menos teria ganhado aí um salário de uns 100, 200 mil no mês. Mas Deus disse para mim que um jogador de futebol não é contra. Eu não sou contra porque hoje tem muito jogador que é evangélico. Na minha época não tinha. E quem é da bola sabe, vai entender o que eu estou dizendo. A bola tem a resenha. Se o cara não tiver a cabeça, ele se perde. E aí Deus falou para mim que o jogador de futebol ganhava torcida. O pregador do evangelho ganhava almas para ele. Nossa. Meu Deus, que palavra. E como é que foi? Como é que você recebeu isso? Como você entende, como o senhor entendeu, né? Caraca, eu tenho que renunciar a isso. Como é que chegou isso pro senhor? Olha, a bola para mim, Dudu que me conhece muito bem, eu sou, como diz a palavra, né? Eu sou cria do bloco velho, dos apartamentos. Eu comecei a jogar bola, eu tinha 5 anos. Mas eu não jogava bola como a galera que joga bola hoje. Eu amava a bola. E dos 5 anos, então, fiz trabalho de base no Botafogo, depois que eu já estava com uma determinada idade. E eu amava a bola. Eu jogava bola, às vezes, 2, 3 vezes num dia. Antes de ir pro Botafogo, pro campo, eu vim do salão, eu fui do salão pro campo. E aí Deus foi me dando as oportunidades, mesmo não sendo evangélico. Eu tive um tempo no Bangu, e tudo em jogo que eu fui de uma pelada aqui, outra ali, alguém olhou, gostou e me levou. Só que quando eu comecei a caminhar na igreja, que na verdade eu fui para a igreja lá para sentar e ouvir um culto, e Deus, né, veio falando, veio usando pessoas. Eu nunca entrei para a igreja para me tornar nada, eu nunca tive esse alvo. E quando eu já tive um pouco mais de maturidade, eu continuava, porque eu gostava de bola, então eu jogava bola. Tinha uma pelada ali, eu ia, uma outra aqui, eu ia. E aí chegou um dia que Deus falou comigo, e aí eu acho que é uma coisa que você não tem como fugir. Deus falou comigo, olha, melhor do que a bola é a Bíblia. Você já tinha Carol? Já tá. O que a Carol falou? Quando você abandonou o futebol para ir para a igreja? Olha, eu sempre tinha falado para minha esposa que eu ia dar uma vida melhor para ela. Porque a primeira casa que eu tive foi lá no Barro Vermelho, né? Agora é Bariri, né, que chama. Isso. Foi lá no Barro Vermelho. E, então eu vivi muito da minha vida lá. E eu falei para ela que Deus ia me abençoar. E quando eu falei para ela que eu ia abandonar a bola, minha esposa sempre me apoiou em tudo. E aí ela falou, olha, se Deus está falando é porque é o melhor. E hoje eu vejo que é o melhor. Caramba, história, né? Isso aí, muito bom. E a questão do chamado? Como o senhor recebeu essa questão de ser um pregador do evangelho? Eu nunca tive pretensão de pregar, Davi, quando eu converti. Eu ia para a igreja, como eu falei, para sentar ouvir o culto, e eu queria aprender a ofertar, devolver dízimo. Isso eu ia numa Assembleia de Deus que tinha na Praça da Fé. E quando chegou lá, Deus usou, a gente que é do meio evangélico, pentecostal, né? A gente acredita que Deus usa pessoas. E Deus usou um presbítero na época para falar que viu uma Bíblia dourada nas minhas mãos e me via sentado no meio de príncipes. E eu lembro disso até hoje, isso vai fazer 15 anos. E eu, na hora, com muita humildade, falei assim, poxa Jesus, mas tem tanta gente aqui na igreja, o Senhor vai falar comigo, eu não entendo nada da Bíblia. Só que Deus começou a levantar mais pessoas, e eu não era ainda firme, né? Mas eu guardava aquilo para mim. E quando eu fui caminhando, à medida que eu fui caminhando, Deus foi fazendo. Quando eu percebi, eu já estava ali. E quando chegou no dia do meu batismo, antes de eu descer as águas, o pastor perguntou na época um versículo bíblico, eu respondi, porque não era um versículo difícil. Ele falou, você vai ser pregador do evangelho. E eu sempre falava, amém. E aí eu fui pegando gosto, sem entendimento, e Deus foi me presenteando, né? Eu posso dizer que foi presente. Daí eu tive a oportunidade, a primeira vez, de pregar, rapaz, eu estava com uma vara verde. Eu olhava pro teto, tremia, e ficava nervoso, suando. E